EcoCast. EcoCast, podcast dos alunos de jornalismo da UFRJ. Olá, está começando agora o EcoCast, o podcast dos alunos de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. No episódio de hoje, o primeiro da nossa quarta temporada, nós vamos falar sobre Copa do Mundo. O meu nome é João Vitor Prudente. Eu sou o Davi Maia. E eu sou o Theo Faria. E você, seja muito bem-vindo. A Copa do Mundo é um evento esportivo disputado desde 1930. É a principal competição entre seleções do futebol e o Brasil é o maior campeão do torneio, com 5 títulos. Em época de Copa, até quem não curte muito esporte se envolve no clima especial que toma conta do país. É impossível passar batido. E hoje, nós vamos tentar descobrir qual é a mágica desse evento e aprender um pouco de como é a cobertura de uma Copa do Mundo na prática. O nosso convidado é o jornalista esportivo Marcelo Barreto. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer receber você aqui no EcoCast. Muito obrigado, é um prazer participar com vocês e agora na condição de professor voluntário da UFRJ, né? Com uma turma de jornalismo esportivo aí nesse semestre, está sendo um contato muito legal com a galera da ECO. A gente já estava com essa ideia na mente, de falar sobre a sua nova passagem como professor estreante da ECO. Legal, a gente fez um pequeno resumo aqui sobre a sua trajetória profissional, Marcelo. Diz pra gente se está certinho ou se a gente esqueceu de alguma coisa. Vamos lá. Marcelo Barreto se formou em Comunicação Social na PUC de Minas, em 1990. Iniciou sua trajetória profissional no Globo, após uma história um tanto peculiar, que já a gente vai falar sobre. O mineiro da cidade de Bicas, cidade a 200 km da capital, BH, passou por grandes redações pelo impresso e até pelo rádio, mas foi na TV que Marcelo fez a maior parte de sua carreira. Há quase 20 anos é apresentador do Sport TV e hoje em dia conduz o programa matinal do canal, o Redação Sport TV. O jornalista de 54 anos já cobriu algumas Copas do Mundo em loco e por isso é o nosso entrevistado de hoje no EcoCast. Tudo certinho? Tudo certinho. Agora, parece que só tem história de mocinho aí, né? Mas tem várias histórias de bandido aí nesse caminho. Vocês foram muito gentis de não contar. Bom, a gente espera então desvendar isso na nossa entrevista. É uma entrevista realizada há poucos dias do início da Copa do Mundo da FIFA de 2022. Eu imagino que seus dias estão bem corridos, então vamos começar logo o nosso papo. Vamos lá. Barreto, primeiro eu gostaria de te perguntar o porquê que você escolheu o jornalismo esportivo. Rapaz, eu gosto de contar essa história com uma frase de efeito, assim, né? A minha carreira no jornalismo esportivo começa com um X. Eu tinha trabalhado no interior de Minas, no começo da minha carreira, numa assessoria de imprensa e depois numa sucursal de um jornal de Belo Horizonte, e aí fiquei sabendo de uma prova de estágio no Globo, passei nessa prova e a gente tinha que escolher uma editoria. Aí tinha lá os nomes das editorias, com aqueles parênteses do lado, para você marcar um X, né? E ali, meio intuitivamente, eu marquei o esporte, porque eu não tinha pensado sobre uma editoria na qual eu gostaria de trabalhar. Eu imaginava que eu ia, sei lá, ter oportunidades em algumas delas até para poder decidir qual é a melhor. Mas como a decisão coube a mim, e o esporte era um assunto que eu achava que conhecia bem, que acompanhava desde criança, eu digo que aqueles parênteses olharam para mim, eu olhei para eles e botei um X ali em cima. Só não podia imaginar que a minha carreira ia transcorrer toda, ou praticamente toda, porque eu tive um períodozinho no segundo caderno, dentro do jornalismo esportivo. A gente estava ligado nessa história. O coordenador Fernando Everton contou pra gente essa peculiaridade na escolha da editoria do Globo. Bem bacana. Acabou sendo uma coincidência, então? Você ir pro esporte não foi uma decisão arbitrária, tinha a opção do parêntese e você simplesmente marcou. Mas alguma coisa me levou a marcar, né? Então, assim, eu podia não ter refletido muito sobre isso antes, mas rapidamente percebi que era ali que eu queria ficar, que realmente o gosto pelo esporte, o prazer de acompanhar competições esportivas, se juntando à minha vocação profissional, enfim, seria realmente a escolha correta. O que você considera como mais importante na sua formação, como comunicador, que tenha te levado até onde você chegou no jornalismo esportivo? Rapaz, isso é uma pergunta bem complexa. Essas coisas vão acontecendo dentro do dia a dia. Eu acredito que seja o contato com as pessoas, né? Porque tem outra pergunta difícil que me fazem e que eu nunca consegui responder direito, que é assim, qual foi a sua maior influência dentro do jornalismo esportivo, né?
São tantas pessoas que passam, né, pela sua vida, pela sua carreira, e elas vão deixando marcas, né? A minha primeira editoria de esporte era uma editoria muito aguerrida, era um tempo diferente, né? O jornal tinha uma importância ainda maior do que tem hoje. Eu não acho que hoje o jornal tem uma importância pequena, mas naquela época era um veículo de comunicação muito influente, né? E eu tinha uma editoria liderada pelo César Seabra, que tinha nomes como Lédio Carmona. Lédio Carmona me dava muito esporro, cara. Ele era meu chefe de reportagem, ele era muito zangado. Tinha Tadeu Aguiar, tinha Álvaro Oliveira Filho, assim, uns caras que vão estabelecendo um norte para a sua carreira no sentido até também da ética, do trabalho, né? E depois, ao longo do tempo, eu fui convivendo, por exemplo, quando eu comecei a fazer o Redação Sport TV, o apresentador era o Luiz Roberto, um cara muito generoso, né? E eu aprendi muito com ele ali. Eu nunca tinha treinado para apresentar o programa de televisão. Tudo que eu fiz foi meio intuitivo e meio que tentando copiar o que o Luiz Roberto fazia. Na nossa bancada se sentava o senhor Armando Nogueira, que é uma referência no jornalismo esportivo e no jornalismo de forma geral, né? Então, assim, o Emanuel Castro, que foi o diretor do Sport TV naquela época, que foi um cara que apostou em mim como uma pessoa de vídeo, sendo que eu nunca tinha sequer pensado nisso. Sabe, eu acho que a influência que essas pessoas vão tendo na sua carreira é ela que ajuda a te construir. Tá certo. Você falou sobre o Lédio Carmona, mas você não acha que ele ainda é um pouco zangado nas transmissões, não? Vocês acham ele bravo hoje? Pô, vocês nunca viram o Lédio Carmona no telefone me cobrando porque eu estava atrasado para chegar num treino. Aquilo é que era um Lédio brabo. E se tornou um dos meus melhores amigos. Eu sou padrinho do filho dele e a mulher dele é madrinha do meu filho. Então, você vê que essas coisas, essas brigas passam e o que fica é a amizade. Aliás, não era nem briga, né? Briga tem que ter dois lados. Ali era só expor mesmo. Meu papel era só ouvir e obedecer. Faz parte. É curioso a gente ouvir isso, porque a gente está construindo essa nossa caminhada a partir de agora, então é bom para a gente salientar o que pode acontecer agora que vai influenciar a gente no futuro. Mas, Barreto, você já trabalhou no rádio, na TV, no impresso. Na sua opinião, o que muda de um veículo para o outro? E o que eles têm em comum? Eu acho mais legal falar do que não muda, né? O que não muda é o compromisso com a informação. Acho que isso é o que está na base de tudo, né? De todo o trabalho no jornalismo esportivo e no jornalismo de uma forma geral. O resto é técnica. O resto você aprende. Por exemplo, eu hoje faço um programa de 2 horas e meia, né, de segunda a sexta, no Sport TV, que é o Redação. E à noite eu faço o Globo Esportivo. Quem me vê num e no outro, talvez possa achar que eu não sou a mesma pessoa. Porque o Redação ele tem um tom muito mais moderado, né? Ele é acompanhado de imagem. Na televisão você pode deixar espaços, né? Você pode deixar um vazio, um silêncio de vez em quando. E no rádio você tem que manter o pique, né? Então eu tenho um tom para falar na rádio, e eu não estou dizendo que isso seja assim, a minha especialidade, não. Foi a minha resposta ao desafio do veículo. Outras pessoas fazem de maneira diferente, com muito mais competência. E no jornal você tem tempo para pensar, você pode elaborar o seu texto. E no meu caso, eu sou colunista de domingo do Globo, né? Então, hoje eu costumo brincar que eu estou em todas as mídias que hoje são consideradas mídias antigas, não mídias tradicionais. Só não tive ainda uma experiência mais aprofundada em veículos online, embora tenha sido editor do Lancinete também, quando voltei de um curso nos Estados Unidos, mas foi uma trajetória curta. E fui para a Globo para fazer o Portal do Esporte, que aí foi uma trajetória mais curta ainda, porque o projeto foi abortado antes do lançamento. Eu ainda não consegui encontrar, foi a minha persona nas redes sociais, porque ainda não encontrei uma forma de debater ali. Eu acho que eu, de alguma forma, acabo contribuindo para o debate, porque o que a gente fala na rádio, escreve no jornal, fala na televisão, vai para as redes sociais ser debatido, né? Mas eu ainda não entendi a minha forma de participar desse debate tendo perfis nas redes sociais. Não digo que isso é definitivo, mas até agora não consegui. Tive um podcast também, né? Vocês da imprensa. Enfim, a gente vai tentando em várias áreas. Diferença de uma para outra, eu só vejo diferença técnica. E acho que o mais importante é que em todas elas você tem que fazer jornalismo com os preceitos básicos
jornalísticos. E, Marcelo, você teve alguma dificuldade na transição Sempre, de um em veículo todas. para o outro? Cada ambiente é completamente diferente do anterior, né? Eu trabalhei muito tempo em jornal antes de passar para outras mídias, né? Eu tive uma carreira de 10 anos Uhum, no impresso. E aí no jornal já estava fazendo a migração para o online, que embora você ainda continue trabalhando basicamente com texto, e eu era editor também, eu era o editor o editor-chefe do Lancinete, então a minha função não era mais ali de escrever, mas sim de coordenar a cobertura, né? O fato de que não tem um fechamento, né, diário, que você precisa ficar atualizando o dia sim. inteiro, já me exigiu uma completa mudança de paradigma, né? Tentar entender aquele método de trabalho. Uhum, E quando eu fui para a televisão, eu tinha saído do Portal do Esporte, fui aproveitado na TV Globo, que era a dona do projeto, como editor de texto. Aí tive que aprender a editar. É, Como eu queria continuar, pedi para fazer um teste de vídeo, né? E foi um teste que eu fiz até com o Tino Marcos, olha com quem, né, que eu fui sair. Fiquei super orgulhoso que ele usou uma frase minha no texto dele, e o momento em que eu fiquei ali de frente para a câmera eu achei horrível, né? Mas, enfim, mostrei para os meus chefes, e eles disseram, não, tá bom, vai dar certo e tal. Aí eu falei, bom, vocês estão acreditando em mim, eu preciso acreditar também. Tive uma passagem como repórter pela TV Globo, que não foi bem sucedida. Eu estava tentando inventar demais antes de começar, antes de aprender o básico, sabe? Antes de consolidar o básico. E também virei apresentador meio no susto. uhum. Então, como eu disse, eu olhava para o Luiz Roberto, sabia que eu ia substituí-lo quando ele estivesse viajando e falava assim: bom, eu tenho que tentar entender mais ou menos o que ele está fazendo para tentar fazer também. Mas acho que de uma forma um pouco intuitiva, um pouco assim, refletindo sobre o que eu tinha que fazer, eu fui encontrando o meu estilo. Eu acho que o importante para qualquer jornalista, em qualquer veículo, também é isso: é encontrar o seu estilo dentro da linguagem daquele veículo. Marcelo, em edições anteriores do EcoCast, que também tratou sobre esporte, muitos jornalistas falaram que a experiência. Perdemos o João. Perdemos o João. Vamos segurar a pergunta do João para daqui a pouco, porque tá caindo uma tempestade aqui no Rio e o João acabou sendo prejudicado por ela. Podemos passar para a Copa do Mundo então, Theo. Então tá bom. Então, Marcelo, trazendo a conversa agora, né, para o tema principal, que é a cobertura de uma Copa do Mundo, eu queria saber como você se sentiu ao ser escalado para cobrir a sua primeira Copa. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês pela reação que tiveram, né? Todo jornalista precisa passar por esses momentos de perrengue, em que algo dá errado enquanto você está ao vivo. E a gente também precisa desenvolver o nosso modelo para lidar com isso, né? Vocês se saíram muito bem aí desse problema técnico. Com relação à Copa do Mundo, eu tomei o meu primeiro susto, na verdade, em 2005, quando eu fui escalado para cobrir a Copa das Confederações. A minha carreira, ela estava tomando uns caminhos inesperados, assim. A minha primeira grande cobertura internacional, embora eu já tivesse feito alguns mundiais de esportes olímpicos antes, foram os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Então, assim, a partir dali, eu achava que eu ia entrar naquele ciclo. Eu tinha uma expectativa de ir para a Copa de 98. O Globo chegou até a me inscrever num curso de francês, a Copa era na França, então eu achava que estava bem encaminhado. Mas aí saí antes disso, fui para o Lance, e no Lance virei editor. E os editores, eles viajam bem menos do que os repórteres, né? Então eu achei que a minha carreira estava caminhando para isso, para não viajar mais para os grandes eventos. Quando eu passei para a televisão, eu me tornei apresentador, e aí também não imaginava que ia viajar, porque os programas são feitos no estúdio, né? Mas também estava mudando a cara da TV fechada naquele momento, e o Sport TV achou que era importante ter uma presença dos programas nas grandes competições. E a experiência feita com isso foi a Copa das Confederações de 2005. E talvez tenha sido até hoje a melhor viagem de trabalho que eu já fiz. Era uma equipe muito pequena, pelo Sport TV éramos eu, o saudoso e querido amigo Vitorino Sherman, e o Telmo Zanini, que tinha ido à competição até por outros motivos, pelo cargo que ele ocupava na Globo, mas ele participava com a gente como comentarista.
Então a gente às vezes precisava afilar equipamento, pedia cinegrafista emprestado para a Globo, brigava com a chefia por causa disso, tomava bronca, enfim, e a gente tinha um carro para rodar pela Alemanha, eu e Vitor. Então, assim, foi ali um momento de fortalecimento dessa amizade, todo o perrengue que se passa junto também, né? Te ensina muita coisa. E ali eu tomei um susto, falei, caramba, né? Então pode ser que esteja se abrindo aí um novo caminho. E, de fato, no ano seguinte eu estava na Copa do Mundo da Alemanha, uma experiência assim também inesquecível. Aquela Copa foi muito especial, né? E eu tinha começado a minha carreira como jornalista dos esportes olímpicos, já conhecia o universo dos Jogos Olímpicos, sou apaixonado por esse universo, achava que nada poderia ser igual, embora, claro, né, já conhecesse a Copa do Mundo como torcedor, e aí quando esses dois mundos se encontraram, foi muito especial para mim, mas talvez eu já tivesse tomado o susto antes, então fui mais preparado para a Copa da Alemanha. Entendi. E, assim, para você, qual o grande diferencial em relação à cobertura em loco, né, comparando com a cobertura de dentro de uma redação? Cara, a cobertura em loco é muito melhor para o jornalista, né? E eu sei que tem muita gente que acha que é só pelo fato de poder viajar, de conhecer o país. É lógico que tem isso, né? E cada um lida com essa oportunidade de uma maneira. Eu procuro conhecer o máximo que eu posso de cada país que eu visito. Em Moscou, por exemplo, e eu digo Moscou e não a Rússia, porque a gente ficou baseado em Moscou para fazer o seleção, né? Então eu não tinha possibilidade de viajar pelo país. Foram 40 dias, eu estou ficando mais velho, né? Sinto mais saudade da família. Então eu procurava ocupar o tempo com o máximo de passeios e programas culturais. Eu fui ao teatro lá, sem entender uma palavra de russo, mas eu achava que ver Chekhov interpretado na Rússia seria uma experiência espetacular, e foi. Eu fui ao circo, porque sabia que os russos têm uma grande tradição de circo. Risquei todos os itens do guia turístico de Moscou. Então, assim, tem todo esse lado. E vi todos os jogos que eu pude da Copa do Mundo em Moscou, às vezes sem ter o ingresso, a gente entrava com a credencial e ficava esperando uma brecha para poder arrumar um lugar e ver o jogo. Tudo isso é muito divertido, mas estar na Copa para o jornalista não é só a questão da experiência cultural ou da diversão, né? É que você se informa melhor, você entende melhor o ambiente, você compreende melhor o que está acontecendo. Agora, está ficando cada vez mais caro e tem soluções tecnológicas para isso. Então, no meu caso, por exemplo, foi com os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, a questão da pandemia, a gente não pôde viajar, e o estúdio que foi montado aqui no Rio, com imagens que chegavam diretamente do Japão para compor o cenário, ele foi um sucesso. Então, assim, parece que é essa a tendência. Eu já não vou para o Catar, vou fazer também com o Rizek, o Seleção Sport TV, mais num estúdio montado nos estúdios Globo, e assim, a gente consegue, evidentemente, fazer com um nível de qualidade, assim, da informação e qualidade tecnológica também, que parece bem aceitável pelos nossos telespectadores, né? O Ohio Tóquio, que foi o programa que eu fiz com o Bernardinho nos Jogos Olímpicos, teve sucesso, teve repercussão. Então, assim, a gente consegue fazer bem feito estando aqui. Mas eu acho que, assim, a contribuição do jornalista estando presente ao evento, ela é maior. Ela é maior. Agora, não é só isso que entra na conta, né? São várias coisas que você tem que levar em consideração para decidir se uma equipe vai estar em loco ou não. É verdade. Você falou sobre o pessoal, Marcelo. Uhum. Qual a sensação de cobrir um evento tão grande e importante na história do esporte agora ao lado de sua família, ao lado de seu filho? Você contou no quadro A Copa da Copa? Como é o nome? A Copa Eu, A Copa Eu. Nosso quadro no Redação, Isso. né? Você conta das cartas que escreveu pro seu filho, e agora você vai estar cobrindo a Copa mais próximo do seu filho. Qual a sensação disso? Eu sempre conto esses casos tendo como personagem o meu filho mais novo, que é o que gosta de futebol, que é o que se envolve, enfim. A experiência da Copa de 2014, para mim, foi maravilhosa, cara, porque eu já estava cobrindo 2 Copas em loco, né, fora do Brasil, tinha ido à Alemanha e tinha ido à África do Sul, e aí tem essa parte que é ficar longe da família, né?
E aí ter uma Copa no Brasil e conseguir compartilhar essa experiência com eles, assim, foi muito especial. Você não consegue ver tudo, né? A gente não viu, por exemplo, juntos um jogo da seleção brasileira. A minha mulher tinha visto um jogo de Copa comigo em 2006. Ela viajou a trabalho, e aí a gente conseguiu se encontrar na estreia do Brasil e deu para ir junto para o estádio, mas os nossos lugares eram muito separados. Então a gente não teve a experiência de assistir ao jogo lado a lado, mas já compartilhou um pouquinho da experiência. E o curioso é que hoje quem viaja para a Copa é ela, né? Minha mulher desenvolveu uma carreira trabalhando em eventos internacionais, desde os Jogos Olímpicos do Rio, e já está no Catar, cobrindo a Copa. Então agora eu estou vivendo o outro lado, né? O lado de cuidar da casa, que foi o que ela fez durante um tempo, né? Continuar trabalhando e também cuidando da casa, enquanto a outra parte do casal está fora. Isso aconteceu em Tóquio e está acontecendo agora de novo no Catar. Agora, é lógico que você não consegue aproveitar a Copa toda, né? Não é como você está de férias ou trabalhando numa empresa que te libera para o momento do jogo do Brasil. Nem sempre eu vou poder fazer isso, né? Eu tenho meus compromissos com a rádio, embora o Seleção seja depois de todos os jogos. Nos jogos das 4 da tarde, me parece que o Brasil está caindo muito, né? 2 jogos da primeira fase são às 4 da tarde. Talvez eu não consiga ver em casa, mas estar por aqui, poder vivenciar o dia a dia com ele, realmente é diferente, né, cara? Porque, enfim, não se pode ter tudo na vida, né? E você, como profissional, como jornalista, ganha a oportunidade de acompanhar uma Copa no local, com isso vem muita coisa boa, mas vem o afastamento da família. Você viajou durante a Copa de 2014? Foi para BH, Não, por exemplo, ou ficou no Rio? não. Desde 2010, Copa para mim é igual a Olimpíada, eu faço num lugar só. Em 2006, a gente tinha um estúdio móvel que seguia a seleção brasileira. E aí, quando a seleção saiu da Copa, eu fui para Munique, que era onde ficava o centro de imprensa, e fiz os programas todos de lá. Mas a partir de 2010, a gente montou estúdios, né? Estúdios panorâmicos em 2010. Ele tinha vista para Soccer City, né, para o grande estádio da Copa. Era dentro do centro de imprensa, mas tinha essa vista. E em 2014, aquela redoma, aquela bola lá na Ilha Fiscal. Então, nessas Copas, e 2018, o estúdio que tinha a vista da Praça Vermelha, né, com a Catedral de São Basílio. Então, assim, estava sempre num lugar privilegiado, num lugar muito bacana, mas o tempo todo nele. Entendi. Você falou agora há pouco sobre a chance de cobrir a Copa de 2014 do Brasil, mas também fala muito sobre a Copa da Alemanha. Talvez você até nos surpreenda com uma resposta ainda mais diferente, mas qual é a Copa da sua vida jornalística? Eu acho que a Copa da minha vida pessoal é a de 2014 e a Copa da minha vida jornalística é a de 2006, porque tem uma sensação de ter chegado lá, né? Eu tinha vivido isso em Atlanta, nos Jogos Olímpicos. Aquela edição nem é tão especial assim, os americanos fizeram muita besteira, fizeram muita atrapalhada, embora, né, tenham toda aquela tradição de organização, mas foi ali que eu vi o que é estar num grande evento internacional. E quando você tem uma carreira dentro do jornalismo esportivo, você se sente meio como um atleta, né? Você se sente convocado. E aí, quando está lá, cai a ficha. Eu me lembro exatamente do momento em que o Muhammad Ali apareceu para acender a pira olímpica, né? E ele já estava doente, tremia muito, então era uma imagem impactante, emocionante, e eu estava no estádio naquela hora. Aí é um momento em que você pensa, cheguei lá, né? E eu vivi tudo isso na Copa da Alemanha. Achei, assim, incrível, achei incrível. Teve esse bônus de poder ter me encontrado com a minha mulher pro começo da Copa, né? Então, tá compartilhando com uma pessoa especial aquele momento. E, assim, a Copa foi também muito marcante, né? Um momento de união da Alemanha que vinha da reunificação, união em torno do esporte, né? Lógico que quando você vai falar da questão geopolítica tem várias outras coisas envolvidas, mas tinha aquele clima na rua de as pessoas abraçarem a seleção, as cores da bandeira, enfim. Teve um clima muito positivo. Só o que não foi positivo foi o desempenho da seleção, que a gente achou que ia ser muito melhor, mas aí também, né? Isso aí já não dá para combinar. E, Marcelo, entre todas as Copas que você cobriu, qual foi o momento mais marcante
É difícil essa escolha. Eu acho que a gente não tem muito como escapar do 7-1, né? O 7-1, eu me lembro que a gente estava posicionado para começar o programa e pela primeira vez eu assim, fiquei pensando, cara, não sei o que falar. Até no Acopiou mostrou lá, né, o que eu falei. Eu não lembrava. Eu sinceramente não lembrava. Eu só lembro dessa minha preocupação. O que eu vou falar, né? Quando vier da transmissão, porque o Seleção entrava logo depois da transmissão do jogo. Eu falava, quando vier da transmissão do jogo para cá, o que eu falo, né? Eu não posso falar uma coisa brega, não posso querer falar uma coisa melosa, eu também não posso tentar criar uma frase que tenha mais impacto do que o próprio fato. E acho que, assim, naquele momento era muito difícil debater o 7-1, né? Tinha acabado de acontecer uma das coisas mais impressionantes da história das Copas e a gente ainda não tinha muito. Não é que não tivesse a noção da dimensão daquilo, lógico que a gente já sabia que aquela derrota ia entrar para a história, mas assim, olhar para aquele jogo, analisar, interpretar, era tudo muito difícil. Então eu acho que eu ficaria com. Não teria como escapar do clichê de escolher o 7-1. O 7-1 teve um impacto, acho que para todo mundo daqui. Na verdade, foi uma mudança absurda das nossas expectativas pra gente, do que estava sendo aquela Copa do Brasil de 2014. Vocês viram a história sendo feita. A história do futebol, pelo menos, né? Sim, é verdade. O Marcelo, sempre tem essa preparação prévia para a Copa do Mundo, em relação aos estudos, estudar as seleções dos 5 continentes. Tem como se preparar para um resultado desse? Ou tem como, pelo menos, imaginar que algo como esse pode acontecer? Cara, assim, a melhor sacada de resultado que eu já tinha visto na minha vida, eu vou citar de novo o Vitorino Sherman. Ele estava numa cobertura e chegou atrasado para o bolão da redação, né, em 2006. E aí ele pegou, naquela época ainda era numa folha de papel, você ia lá e escrevia o seu placar, aí todos os placares a favor do Brasil já estavam ali na aposta. Aí ele olhou, leu tudo, virou a página e falou assim, o que eu posso fazer para não ter que dividir esse prêmio? Vou apostar na França, né? Eu vou ser o único. Aí falou, bom, vou apostar timidamente, vou botar só um 1-0. E ali ele conseguiu se preparar para aquele resultado. É lógico que isso é uma coisa, né? Não é uma questão profissional, mas é assim, só uma brincadeira para situar essa dificuldade, né, de você prever um resultado tão expressivo. Acho que eu fazia uma brincadeira de que, até pegando esse gancho, eu fazia uma brincadeira de que ninguém botou 7-1 no bolão. E convidava os internautas para participarem, mas dizia assim, eu quero recibo. Eu quero que você me mostre lá que você não botou no bolão que ia ser 7-1 para a Alemanha. Acredito até que estava todo mundo preparado para uma derrota da seleção brasileira, né? Isso, eu até me lembro da brincadeira que eu fiz com o pessoal da nossa equipe técnica na véspera, véspera não, né? Sei lá, quando chegou a notícia não, acho que foi na véspera mesmo que confirmou, né, que o Neymar estava fora da Copa. E aí eu passei por eles e falei, e aí, galera, curtiram a Copa? Foi legal, né? Então, porque agora já era, acabou o Brasil nessa Copa do Mundo. Eu sinceramente não acreditava que o Brasil ia passar pela Alemanha. Lógico que você fica com aquela esperança, é a esperança de torcedor, não de jornalista, mas não acreditava. Agora, se preparar para o 7-1, cara, e assim, todo mundo fica falando, né, mesmo a construção, e no jornalismo esportivo tem muito isso, né, tem uma construção que ela é feita depois do evento, não imediatamente depois, mas sei lá, não no dia seguinte, mas nos meses seguintes, às vezes até nos anos seguintes. Criou-se assim um discurso, uma narrativa de que o 7-1 mostrava a diferença de organização do futebol alemão para o futebol brasileiro. Só que o futebol argentino é ainda mais bagunçado do que o futebol brasileiro, e a final da Copa foi 1-0 na prorrogação. Eu não acredito que o futebol argelino seja muito mais organizado do que o brasileiro, e a Alemanha teve muita dificuldade para passar pela Argélia também na Copa do Mundo. Então, assim, claro, né, ficou ali muito emblemático, né? O Brasil vinha de anos muito difíceis na questão da organização, que estavam afetando também a seleção brasileira, que normalmente é meio blindada do que acontece no futebol brasileiro. A Alemanha tinha um projeto que estava em andamento desde o
começo do século, né? Porque tinha uma avaliação lá de que estava indo para o caminho errado. Essas duas coisas se encontraram ali, mas eu acho que aquele dia foi um alinhamento dos planetas que não. Se tiver mais alguma vez, vai ser num futuro tão distante que talvez nem o futebol exista mais. Para você, situações como essas, resultados como esses, pouco prováveis, como o 7-1 aconteceu, isso diminui, de certa maneira, a expectativa ou a ansiedade que principalmente os jornalistas colocam em cima de um resultado favorável, do levantar da taça né, no caso da Copa do Mundo? Acho que não, cara, porque em 2018 a expectativa já estava toda de volta, né? Só de ver o que o meu filho chorou aqui em casa vendo a derrota para a Bélgica, né? A história que é a base da história da carta, lá, a carta que eu escrevo para ele, lá de Moscou, para explicar que no futebol a gente só tem a promessa do próximo jogo, do próximo campeonato, a gente não tem a promessa do resultado. Eu acho que a expectativa sempre volta. Quando você fala de futebol brasileiro, vai começar uma Copa do Mundo, a gente pode até não estar acreditando que a seleção é a favorita da Copa, mas entre as favoritas sempre vai estar, né? Então aí eu acho que a expectativa volta toda. Se tivesse uma Copa no ano seguinte do 7-1, talvez a gente tivesse mais cauteloso, mas como foi 4 anos depois a gente já tinha. Talvez mude um pouco o relacionamento da torcida com a seleção brasileira. Alguém pode ficar impactado por isso. Isso é muito difícil de medir, né? E acho que tem vários outros fatores também. Tem a crise institucional da CBF, tem até o que é hoje o conceito de nação, o que é o patriotismo. Tem tanta coisa que influencia nisso, mas eu acho que o resultado sozinho não provoca uma mudança muito grande, não. A sua resposta foi ótima porque ela já deixa um gancho para a próxima pergunta. A gente sabe que Sem combinar, hein? Sem combinar, exatamente. Sabemos que a Copa do Mundo ela tem ganhado contornos políticos cada vez mais profundos. Notamos como isso é reconhecido quando vemos a própria Federação Internacional ameaçar multar seleções que se manifestarem politicamente durante os seus jogos. Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, os jogadores Shaqiri e Xhaka da Suíça foram 2 exemplos que usaram da tática da tensão pós-gol para se manifestarem politicamente. Por que essas manifestações políticas estão cada vez mais intensas atualmente? Essa é uma ótima pergunta que talvez mereça uma resposta muito longa. Vou tentar resumir aqui, né? Eu acho que hoje a participação política, social dos atletas, ela está incrementada, primeiro, pelo novo patamar de visibilidade que eles ganharam com a própria popularidade do esporte, né? Alguns conceitos também foram mudando e passou a ser esperado dos atletas que eles se manifestassem, né? Quando o John Carlos e eu sempre esqueço o nome do outro, só lembro do sobrenome, que é Smith, subiram ao pódio e com luvas pretas, né, em 1968, na prova dos 200 metros livre, aquilo era incomum, foi mal recebido, os atletas foram ameaçados de expulsão, então tinha uma reação social, a princípio negativa, depois aquilo se popularizou de uma maneira, né, que parece que ficou uma expectativa de que mais atletas se manifestassem. E hoje eles têm visibilidade não apenas na mídia tradicional, eles têm visibilidade nas redes sociais, eles têm vontade de se expressar. Só que os limites são sempre muito complicados, né? Quando você fala de uma causa social, eu acho que não tem. Você tem até uma reação de uma parte mais conservadora da sociedade, mas a grande maioria apoia uma manifestação contra o racismo, uma manifestação contra a violência, uma manifestação contra a homofobia. Agora, o delicado da política é quando você parte para a política partidária, né? Ou mesmo para uma questão como essa que você citou na pergunta, que é uma questão política local que pode ter 2 grupos absolutamente antagônicos, né? Não é assim. Quando você faz um protesto em defesa da democracia, né, você está falando de um valor universal. Quando você faz uma defesa de uma questão local, regional, é até difícil o resto do mundo se posicionar, né? E talvez a gente esteja hoje diante de uma guinada importante, né, na história do esporte, porque
A Rússia, sendo banida de competições internacionais por ter invadido a Ucrânia, você abre aí um precedente que, a partir de agora, toda guerra de invasão vai ter que ser avaliada pela comunidade esportiva, né? Então, se a gente pensa retroativamente, o que os Estados Unidos fizeram com o Iraque e com o Afeganistão, que não eram guerras de invasão, de conquista, mas eram intervenções diretas na vida desses países, né? Aquilo ali também mereceria a exclusão dos Estados Unidos? Ou o esporte vai ter que avaliar se uma guerra é justa e outra guerra é injusta, né? E eu me lembro até que quando eu cheguei à redação, a gente estava falando em cima de um texto do Thiago Leifert, dizendo que praça esportiva não é lugar de manifestação política, social ou qualquer outra coisa. E eu quis levar esse debate para o Redação, e a sensação que eu tinha na época é de que a gente gosta que o atleta se manifeste desde que ele se manifeste com as nossas crenças, né? E quando ele manifesta uma visão contrária, aí a gente fica incomodado e acha que ele não deveria ter se manifestado. E no Brasil isso aconteceu agora com a eleição, né? Quando o Neymar declarou apoio ao Bolsonaro, como fizeram também o Thiago Silva e o Daniel Alves, depois outros jogadores apareceram, não necessariamente jogadores da seleção, como o André do Fluminense, mas eu me lembro que quando o Neymar, que é o mais midiático, que é o que tem mais seguidores, enfim, quando ele manifestou apoio ao candidato Jair Bolsonaro, né, muita gente que ia votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva desperdia a vontade de torcer pela seleção. Porque o craque da seleção, o camisa 10, inclusive prometeu comemorar o primeiro gol que fizer com uma menção ao Bolsonaro. E aí o eleitor do Lula fala, mas como é que eu vou torcer para esse cara? Né? Então, quando você entra na questão das escolhas partidárias, aí já fica mais complicado. Né? Isso faz a gente refletir também sobre outras coisas. Né? Estava pensando nisso esses dias. A seleção brasileira é sempre usada como uma projeção do país, do povo, da nação, mas se é um povo tão heterogêneo, né, como é que ele vai ser representado em 11 caras? Fiquei pensando se teriam que entrar em campo 5 eleitores do Lula, 5 do Bolsonaro e um isentão, né, que aí fechava a conta. É muito difícil atingir esse equilíbrio. Eu acho que o que a gente tem que fazer, e talvez para isso ajude o fato de a eleição ter sido antes da Copa nesse ano, né, abstrair, como a gente consegue abstrair com a maior naturalidade com os nossos clubes, né? Como a seleção tem essa questão da projeção, a gente tem mais dificuldade. Mas entender que ali está um grupo heterogêneo de pessoas que não está ali para representar o nosso pensamento. A seleção, eu vejo a seleção como aquele time pelo qual todos nós torcemos. Se a gente focar nisso, eu acho que vai ser um pouco menos tenso. Você citou a Alemanha, o fato da Alemanha estar na Copa de 2006 num momento de reunificação e que a Copa do Mundo teria ajudado um pouco a promover essa união novamente. E a gente queria ouvir de você se você acredita numa união do povo brasileiro em torno dessa Copa, mesmo ainda num momento conturbado pós-eleição. Acho mais difícil, porque a relação com a seleção brasileira mudou também, né, ao longo do tempo. Eu acho que a gente ainda vai ter muita gente que vai torcer pelo Brasil independentemente das questões políticas. Acho que a seleção ainda tem um potencial de unir as pessoas, mas assim existe uma visão crítica maior sobre o que a seleção brasileira representa, e isso está ligado à história recente da CBF também, né? E ao afastamento dos nossos atletas aqui do nosso convívio. Aquela relação que passava pelo clube, ela hoje foi transferida para o clube formador, né? Talvez o torcedor do Flamengo fique orgulhoso porque Vinícius Júnior e Lucas Paquetá estão na seleção. Pode ser que o Pedro vá, mas dificilmente ele vai ser titular, né? Talvez o Everton Ribeiro. Mas estou pegando o Flamengo, o clube mais popular do Brasil, para exemplificar, né, essa relação. É uma relação já mais afastada com os jogadores. Eu acho que hoje as próprias noções de patriotismo já são diferentes do que foram algum dia. Então, assim, o momento político é de polarização muito acentuada, né? Então, eu não vejo a seleção resolvendo esse problema. Talvez dando um refresco, né? Talvez dando uma folga aí no fim de um ano tão carregado como foi esse de 2022 em termos políticos. Perfeito. Bom, você então citou a questão política do futebol. Como você vê a comunicação jornalística esportiva se comportando frente a este cenário?
É sempre um desafio, né? É um desafio que, na verdade, permeia o jornalismo esportivo, né? É um tipo de cobertura que está sempre tendo contato com outras, né? O jornalista esportivo ele não vai ser especialista em outros assuntos, mas num determinado momento ele tem que aprender um pouco sobre medicina para falar de uma lesão ou de um caso de doping. Ele tem que aprender um pouco de direito para falar de transferências internacionais, um pouco de economia para saber da situação financeira dos clubes, da transformação em SAF, enfim. Então são vários desafios que a gente enfrenta e a cobertura política é mais uma delas, né? Principalmente quando você tem o que foi, né, o ponto de partida dessa nossa conversa aqui, quando você tem mais atletas se manifestando, quando você tem, né, mais atletas se posicionando politicamente, né? E eu acho que o importante é você tentar ter uma leitura do cenário político do Brasil, que evidentemente, né, passa pelo trabalho que os colegas de outras editorias fazem, mas olhando para o universo do esporte, né? Eu acho que alguns conceitos antigos estão caindo, né? Tipo esporte e política não se misturam, ou aquele velho ditado, como é que é? Futebol, política e religião não se discutem. Hoje acho que isso aí tudo já caiu por terra e a gente entende que sim, essas coisas podem, devem ser discutidas. Só que assim, a participação, a minha visão é sempre essa, né? A participação de um jornalista nesse debate sempre deve ser a de tentar trazer alguma informação para embasar a opinião. Não é que o jornalista não possa ter opinião, mas ele tem o compromisso de que a opinião dele seja amparada pelos fatos, né? Mas, de qualquer forma, vai entrar ali a sua visão de mundo, os seus conceitos éticos, enfim. Recentemente a gente estava discutindo a questão de o Flamengo ter levado a taça da Libertadores para o presidente Bolsonaro, que naquele momento, claro, como é até hoje, era o presidente da República, mas era o dia da eleição. E aquilo ali fica com cara de campanha política num dia em que nem era mais permitido fazer campanha política, mas tinha ali um candidato envolvido, né? Isso é correto? Isso não é? Você tem que se preocupar em saber exatamente o que aconteceu, de quem foi a iniciativa, enfim, e também entender quais são os impactos que isso pode ter, que relação isso tem com a eleição, até para não sair fazendo acusações infundadas, né? Se aquilo for considerado um gesto de campanha, quem pode ser punido? Se alguém pode ser punido, porque no dia da eleição você não pode fazer campanha, enfim, não te impede de escolher um lado da questão, mas ele tem que ser sempre baseado numa apuração bem rigorosa dos fatos. Paralelamente à Copa do Catar, se aproxima também a Copa do Mundo Feminina, que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Desde 2019, a TV Globo ela transmite o torneio. Qual a expectativa que você tem para a Copa do Mundo Feminina? É uma perspectiva de crescimento, que é o que a gente está vendo hoje no futebol feminino. E acho que é uma perspectiva também de questionamento, né? Porque sempre que vem a Copa do Mundo Feminina, a gente faz uma comparação inevitável com a Copa masculina e procura entender se, por exemplo, o investimento numa e noutra, a premiação de uma e de outra, a repercussão de uma e de outra, se essa relação é uma relação justa, se ela é correta. E acho que assim, o futebol feminino tem trazido umas coisas muito interessantes para o futebol masculino se questionar, né? Eu não sei se vai continuar sempre assim, mas a gente vê jogos mais limpos, a gente vê menos reclamação com a arbitragem. Então, se a Copa do Mundo trouxer isso, né, e o contraste ficar muito grande com o que a gente for ver agora no Catar e com o que a gente vier a ver na Austrália e na Nova Zelândia, eu acho que isso vai trazer ainda contribuições ainda maiores para esse debate. Agora, o crescimento do futebol feminino parece que não é uma coisa que a gente vai acompanhar com cada vez mais intensidade.
é bom a gente ver, né? Foi muito bom a gente ver desde 2019 o aumento da audiência que teve com as transmissões na TV aberta, desde o ano passado, 2021, a chegada de narradoras na TV aberta também, no Sport TV e na TV aberta, narrando essas competições em geral, mas em especial as competições disputadas pelo público feminino, né? Pelas jogadoras, no caso. É interessante ver essa nova relação que vai se criando entre a sociedade, passando pela mídia e o futebol feminino. Eu acho que a gente talvez esteja caminhando para um modelo, caminhando lentamente, de forma bem atrasada, né? Para entender que o esporte só é dividido entre masculino e feminino no âmbito das competições, né? E mesmo assim, essa é uma divisão que está contestada hoje, né? Quando a identidade de gênero é tratada de uma forma muito mais complexa do que essa divisão entre masculino e feminino, né? Tem a questão dos atletas e das atletas trans, dos direitos que têm de competir, enfim. O esporte nasce com essa divisão. Na verdade, o esporte nasce masculino, né? Se a gente for olhar direitinho a história, ele nasce masculino e as mulheres vão sempre conquistando o seu espaço. Sempre tem que buscar esse espaço que era naturalmente dos homens. E ampliando dos homens brancos, dos homens de classe alta, mas enfim. O esporte sempre foi... na verdade, não foi abrindo as portas, né? Essas portas tiveram que ser abertas por quem mais quisesse participar. Então, a visão do esporte como algo democrático, ela precisa ser muito contextualizada historicamente. Agora, a gente talvez esteja começando a caminhar. Eu não gosto de ser nem extremamente pessimista, nem de ser ingenuamente otimista. Mas eu acho que a gente pode estar começando a caminhar para entender que assim, o esporte é uma coisa dividida entre masculino e feminino nas competições. Agora, quem acompanha, quem torce, quem narra, quem comenta, quem reporta, são igualmente homens, mulheres, pessoas de diferentes identidades de gênero e orientações sexuais. Voltando um pouco para a Copa de 2022, você já tem algum palpite dos favoritos para a Copa? Rapaz, eu não quero me iludir, mas assim, eu gostei muito das últimas atuações da seleção brasileira, então estou com vontade de ver o Brasil como favorito, sabe? Já tem um tempo, a gente está meio, né? Na verdade, o Brasil não entrou como favorito para a Copa de 2014, tinha muito, era o fator casa, mas não era uma seleção que inspirasse tanta confiança, tem aquele baque terrível do 7-1, em 2018 a gente entrou com o pé atrás na Copa, né? Como eu disse antes, as expectativas estavam renovadas. Sempre é o Brasil que está ali, mas ficava aquela coisa, né? Será que a gente hoje tem outro lugar para ocupar no futebol mundial? E agora tem também essa questão de que o Brasil não enfrenta seleções europeias, né? Então é difícil fazer essa correlação. Embora eu nunca tenha confiado muito nos amistosos. Eu acho que o europeu lida com amistosos de uma forma muito diferente da nossa. Eles usam mesmo para fazer teste, então não dá para balizar tão bem assim. Mas agora não dá para balizar de jeito nenhum, né? O que é o Brasil diante da França, da Alemanha, da Espanha? Simplesmente não sabemos. Podemos vir a saber na Copa do Mundo, né? E aí é um jogo só. Aí fica tudo concentrado ali numa partida eliminatória. Mas acho também que o fato de a Copa estar no meio da temporada europeia pode fazer com que mais seleções cheguem com jogadores em forma. Então, talvez assim o bloco de candidatos tenha aumentado muito. Eu acho que está bem difícil. Assim. Acho que a França continua tendo a maior reserva de talento de todas as seleções. Brasil e Argentina chegam bem, mas você tem uma lista de seleções hoje que não dá para dizer assim que é um choque se elas chegarem a uma final ou até se levarem o título, né? Algumas eu já citei, Alemanha, Espanha, apesar de todo o processo de renovação, a Inglaterra, até a Bélgica, né? A famosa geração belga já está envelhecendo, mas Portugal tem uma reserva de talento muito impressionante que o Fernando Santos, que é o treinador, parece não está conseguindo usar muito bem. Mas sei lá, cara, você tem muitas seleções assim que podem chegar para a Copa do Mundo. É uma resposta meio evasiva essa, né? Mas eu acho que é mesmo uma característica desse evento. Tem muita seleção que pode chegar e assumir um protagonismo.
Nós temos também, além da variedade de favoritos, a ausência de uma seleção importantíssima para o cenário mundial, que é a da Itália, né? Como você vê a falta da Itália nessa Copa do Mundo? É uma ausência recorrente, né? A Itália, para minha geração, né, cara? A Itália é uma seleção super emblemática. É a seleção que ganhou do Brasil em 82 e é a seleção que perdeu do Brasil em 94. Na Copa de 70 eu até já era nascido, mas eu não tenho uma lembrança direta daquela Copa. Eu tinha só 3 anos de idade. Mas assim, a Itália está sempre no caminho do Brasil, né, em momentos decisivos. Outro dia o meu filho que fica catando essas coisas no YouTube, né? Ele vê vídeos que contam essas curiosidades. Ele falou, pai, o Brasil sempre disputou com a Itália o posto de seleção com mais títulos, né? Em 70 e 94 foi assim. Eu falei, é mesmo, né? Da final de 70 sairia o primeiro tri e da final de 94 sairia o primeiro tetra. Para nossa sorte, nas 2 vezes foi o Brasil, mas em 82 a Itália eliminou a gente. Então, enfim... E é uma seleção que tem muita mística, né? Uma seleção que está muito ligada à história do futebol. Eu acho sempre uma pena não ter uma seleção grande. Agora, né? Quem está lá está por seus méritos e quem não está lá está pelos seus próprios pecados, né? Então, a Itália conseguiu se enrolar nas eliminatórias para a Copa, conseguiu se enrolar de tal forma que nem precisou fazer um jogo eliminatório com Portugal, né? Saiu antes para a Macedônia do Norte. Aí, assim, com todo respeito, né? Mas quem é eliminado pela Macedônia do Norte tem que parar para pensar se era mesmo para estar na Copa do Mundo ou não, né? Em 82 o Brasil foi eliminado para a Itália depois de perder por 3-2. E você contou desse caso, né, recentemente no especial da Copa e eu. Você citou a agonia que foi assistir aquele jogo. Você tinha 15 anos na época. A pergunta que eu te faço é qual recado que o Marcelo Barreto de hoje, com uma grande experiência em cobertura de Copa do Mundo, deixaria para o Marcelo Barreto de 15 anos que assistia aquela derrota? Eu só daria algum conselho depois de esperar o Marcelo Barreto de 15 anos acabar de chorar, porque tem que chorar, tem que curtir a derrota. Mas quando acabasse, talvez eu dissesse mais ou menos o que eu disse para o meu filho na carta em 2018. E eu tinha escrito uma carta antes, em 2010, eu tinha um blog naquela época, e precisava escrever depois da derrota do Brasil contra a Holanda, estava ali pensando ainda, aquela era uma relação muito tumultuada da imprensa com a seleção, a tentação de bater no Dunga naquele momento, né, porque ele tratava a imprensa muito mal, era muito forte, então eu não queria me deixar levar por isso, né, focar num personagem só. E aí eu vi um menino chorando na arquibancada na nossa transmissão, vestido de camisa do Brasil. Isso me lembrou uma cena de 1982, né, tem a famosa capa do Jornal da Tarde, que é a foto de um menino chorando, e aí resolvi escrever uma carta para ele, e nessa carta já tinha alguns elementos do que eu escreveria para o Pedro 8 anos depois. E eu acho que é muito nessa linha de dizer, olha, o futebol não te promete resultado, né? O futebol te promete expectativa, te promete a emoção do momento e te promete a próxima vez, caso o resultado não venha. Então, assim, talvez eu desse um spoiler para aquele menino de 15 anos e dissesse assim, olha, você vai comemorar ainda, fica tranquilo. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que eu não posso dizer para meu filho, né? O futuro não foi escrito ainda. Eu não sei se o Brasil vai continuar sendo uma seleção relevante, né? E se o Brasil, deixa eu até procurar uma madeira para bater aqui, mas e se o Brasil vira uma Itália daqui a pouco e passa a nem ir à Copa do Mundo? E se o Brasil sai do cenário das grandes seleções internacionais, né? Eu não sei como vai ser a vida de torcedor do meu filho, ou até de vocês, né? De uma nova geração. A gente nunca tem a promessa do resultado no futebol. A gente tem a promessa da próxima chance, né? Então, talvez, se eu não pudesse dar spoiler, se eu voltasse na máquina do tempo com esse compromisso, olha, você pode falar com o Marcelo, naquela época não era Barreto ainda, né? Eu era Marcelo. Se você puder falar com o Marcelo de 15 anos, dá todos os conselhos, mas não pode entregar os resultados. Eu só diria isso. Eu diria para ele o seguinte, cara, daqui a 4 anos tem outra Copa. 4 anos depois ele ia ficar bravo comigo, né? Porque o Brasil foi eliminado de novo numa situação, sei lá, não sei nem se mais dramática do que a de 82. Mas enfim, aí depois tem outra, e depois tem outra, e aí a gente vai vivendo dessa expectativa de que a alegria possa vir.
E, Marcelo, voltando ao tema da UFRJ, né, que você citou lá no começo da nossa entrevista, a gente viu que não é a primeira vez que você participa de um projeto da ECO. Né? Há alguns meses você participou de uma live na Conversa e atualmente você está dando aula de jornalismo esportivo. Como você tem se sentido sendo um professor estreante na universidade? Cara, é uma experiência diferente porque eu ainda precisei dar essa aula online. Né? Era uma questão até muito mais de horário do que ligada aos problemas da pandemia. Né? E então eu não tenho assim uma, uma noção muito precisa do que os alunos estão achando, porque o que me interessa é isso, né? Se para mim tem sido um prazer as aulas, é gostoso preparar a aula, o momento em que eu estou com os alunos é um momento de troca, eu gosto mais de ouvir do que de falar, e assim é importante para um jornalista da minha geração entender o que pensa quem está chegando ao mercado. Eu tive uma experiência como gestor de estagiários no Sport TV e eu fazia também a seleção de estagiários, que tinha uma parte cruel, né, que é você reprovar alguns candidatos, mas a partir daí os candidatos que você aprova chegam com uma visão nova e a gente tem muito a aprender com quem está chegando. Né? Então, para mim, eu sempre gostei de dar aulas, eu ainda não tenho uma carreira como professor, né? Tive algumas iniciativas, espero que agora seja o começo de um projeto um pouco mais longo, assim, que eu consiga tocar em paralelo com as minhas atividades no jornalismo e, quem sabe, um dia até me dedicar com exclusividade à docência. Mas estou muito no começo ainda. Nesse caso aí, o novato sou eu, né? Voltei a ser foca, como diz o jargão do jornalismo. Sou um professor iniciante e tenho muita expectativa para entender o que os alunos estão pensando. Mas, da minha parte, está sendo uma experiência muito positiva. Você acaba sendo um estreante como a gente também está sendo esse ano, né? É nosso primeiro ano na UFRJ e a gente já está pensando em ter aula com você lá na frente. Então, por favor, vamos ficar mais um pouquinho, né? Quem sabe a gente não tem a chance de ter essa troca e até quem sabe presencialmente, né? Pois é, no próximo semestre eu acho que a gente já tem até a garantia de que vai ter uma turma. Aí todos nós já seremos menos calouros até lá, né? É verdade. Para encerrar, Marcelo, gostaríamos de agradecer muito a sua presença e abrir um espaço para que você possa dar uma dica, um conselho ou até deixar uma mensagem para os futuros jornalistas e comunicadores que possam estar aqui ouvindo esse podcast. Vocês vão transformar o jornalismo, vão continuar essa transformação. Vocês estão chegando para uma profissão. Na verdade, hoje, né, o mundo se transforma numa velocidade cada vez maior. A geração de vocês já é treinada para isso, né? Vocês já entendem essa questão da velocidade. A minha é que, como diz a minha mulher, nasceu analógica e teve que aprender a ser digital. Vocês são os chamados nativos digitais, mas vão entrar no mercado em profunda transformação. A gente não sabe o que vai ser amanhã das mídias que já existem hoje, né? Algumas já não tem mais a mesma relevância de antes, mas todas ainda estão aí convivendo, né? E vocês vão fazer parte dessa transformação. E para mim o que importa é a essência, né? Se vocês estão entrando nessa profissão, não é uma questão de mídia que vai definir a carreira de vocês. O que vai definir são os preceitos, né? Que estão sendo um pouco desafiados hoje. Então, o que importa no jornalismo é a ética, é o rigor, é a correção da apuração, é uma compreensão, né? É uma tentativa incessante de compreensão do mundo, né? É a busca pela verdade e até a busca por entender o conceito de verdade, né? O que é a verdade. Então, eu acho que esses são os grandes desafios. Como eu disse em outra pergunta, a técnica a gente aprende, e vocês têm muito mais condições de aprender novas técnicas do que a minha geração teve. Então, para mim, o fundamental é focar nos preceitos, né? Focar no básico. Com essa declaração, então, a gente fecha com chave de ouro o primeiro episódio. Muito, muito obrigado, Marcelo, de novo. Passar agora para todo mundo aí para uma rodada final de agradecimento, que para mim realmente fechou com chave de ouro. Obrigado mesmo. É isso, muito obrigado, Marcelo, e espero que a gente tenha uma boa Copa, né? Como você disse, que as nossas expectativas sejam correspondidas pela seleção.
Marcelo, obrigado. Desculpa pelos problemas técnicos, né? O dia hoje no Rio de Janeiro não está muito propício às conexões, mas foi muito boa a entrevista. Espero te acompanhar durante a Copa da mesma forma que eu já acompanhei durante as Olimpíadas e foi uma cobertura espetacular. Eu também sou apaixonado por esportes olímpicos, então foi a primeira que eu vi de fato ali por muito tempo, durante todas as madrugadas. Espero continuar acompanhando você diariamente ao longo da minha jornada jornalística. Poxa, agora só me resta dizer obrigado também, né, gente? Primeiro pelo convite, segundo pela acolhida, pelo papo e agora pelo carinho nessa despedida. Valeu mesmo. Esse foi o EcoCast, projeto de laboratório dos calouros de jornalismo da UFRJ. Obrigado por ficar até aqui conosco. Não esquece de compartilhar e dar 5 estrelas se tiver gostado. Você pode nos encontrar no Instagram, no @ecocast.frj, no Twitter, como @ecocast_UFRJ e também no LinkedIn, com o mesmo nome aqui do Spotify. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por Davi Maia, João Vitor Prudente e Theo Faria. A edição é de Davi Maia, a identidade visual dessa temporada foi desenvolvida por ele e pela Gabriela Volinek. O projeto é feito sob orientação do professor Fernando Everton, de Guilherme Arruda e Maria Luiz Brey. Até a próxima.